E como que surgiu essa ideia do Museu do Holocausto? O museu, ele é um sonho já bem antigo, né? O museu, desde os anos 90. Os anos 90 foram um marco para a memória do Holocausto por vários motivos. Foi ali no início dos anos 90 que explodiu o fenômeno da lista de Schindler. Eu lembro do dia que ia passar o filme no SBT. Os mercados, Mercado Condor da Avenida Brasília, lotado. Pessoal indo pra poder comprar. O cinema não era tão fácil acesso. Foi anos 90, é isso? A lista de Schindler é de 93. Nossa, mas quando passou no SBT, eu adolescente, lembro do dia, lotou o mercado, todo mundo correndo pra comprar pra poder assistir. Eu falei, cara, que legal isso. Agora, mas o museu não existia até então. Não, o museu não existia nenhum espaço no Brasil permanente sobre esse tema. Existiam projetos educativos, projetos de memória. Ali no finalzinho dos anos 80 começaram as gravações de depoimentos de sobreviventes, no início dos anos 90. Então esse sonho vem desde lá. Né? Na América Latina, em Buenos Aires, em 94, abriu o Museu do Holocausto lá. E sempre foi um sonho de, quem sabe, talvez um dia ter um espaço. E graças a uma iniciativa aqui, né, do Dr. Miguel Kriegsner, que é filho, genro de sobreviventes, lá desde os anos 90 buscando possibilidades, começou a visitar espaços pelo mundo, se interessando pela arquitetura, por algumas peças, por algo, só que era difícil viabilizar e só conseguiu ser viabilizado já no final da primeira década aqui do século, quando ali em 2009, 2010 começou o projeto em si, para ser inaugurado em 2011. Foi inaugurado em 2011 e continua sendo o único museu estabelecido como museu do Holocausto aqui no Brasil. Hoje em dia já existem 2 memoriais, que são espaços de exposição permanente, em São Paulo e no Rio. Eu sou curador do espaço no Rio também. Mas estabelecido como um museu, que tem essa pegada de memória, de educação, de acervo, de pesquisa, a gente continua sendo o único. Aqui é uma referência para o Brasil, para a América Latina, para outros lugares do mundo. Curitiba. Ele é o primeiro? É o primeiro. Completou 13 anos agora, como eu falei. Nossa, que legal. E o Miguel que encabeçou isso aí. Miguel que encabeçou, ele é o presidente do museu. E ele como você chegou... Como ele chegou em você? Era ele que chegou até mim, na verdade. Eu dava aula de história judaica na escola israelita. Bem mais ou menos na época do projeto. E aí ele foi buscar ali na escola algumas pessoas, algumas referências que pudessem ajudar a tocar o espaço depois que ele fosse inaugurado. Né, o Dr. Miguel sempre tem uma visão muito lá na frente, muito além da nossa. Cara, o sonho nosso é trocar uma ideia com ele, mas deve ser algo muito difícil, né? Ele é uma pessoa super simples, um papo muito legal. Mas ele pensa sempre muito à frente da gente. Então ele já estava pensando lá na frente, né? Enfim, eu fui convidado para participar do projeto do museu. A gente ia até São Paulo, tinha uma empresa que tocava as questões de museologia, de conteúdo, de arquitetura, de tudo mais. Até que já no finzinho desse processo eu recebi o convite para assumir a coordenação depois que a fita fosse cortada. Então, isso quer dizer que eu estou desde o início, basicamente. A gente começou com uma equipe pequenininha, ali 3 para 4 pessoas. Hoje a gente tem quase cerca de 30 pessoas em vários departamentos do museu. O museu aumentou também, aumentou bastante. Aumentou não só em visibilidade, não só em referência, mas também em equipe, em projetos. A gente tem parceria com universidades, com outros museus, com poder público, e já fizemos, enfim, OAB, Ministério Público, embaixadas. A Laura hoje deu uma aula para nós incrível. Ela é excelente, né? Tá com a gente há Eu acho que você anos. devia mandar ela lá pra Valéria, lá conversar com a Valéria lá na Polônia, hein? Vamos fazer essa ponte. Vamos. Cara, foi incrível a conversa, Nossa, realmente foi... Carlos, me diga uma coisa. Esse infeliz momento, feliz comentário que o Monark do outro podcast lá que fez, teve lado bom disso? Aquilo foi uma dor de cabeça pra gente, né? Mas eu posso dizer que sim. Não pelo incidente em si, mas pelo próprio aumento da visibilidade do museu e a possibilidade que a gente teve de alcançar outros públicos
conversar com pessoas que a gente ainda não tinha conversado, seja lá dentro do museu, seja nas redes sociais do museu, seja em outros projetos do museu. As redes sociais, nossas redes, alcançam um número absurdo, gigantesco de pessoas. Então, todo esse imbróglio foi importante para a gente ajudar a furar essa bolha também, né? E começar a levar esse nosso discurso da luta pelo fortalecimento dos direitos humanos, dos valores democráticos, do combate ao racismo, do antissemitismo, da LGBT, que é a mais fobia, todas essas questões, para um público mais amplo. Então, se houve algum ponto positivo nesse incidente lamentável, foi a possibilidade da gente conversar com mais pessoas. O telefone, enfim, não parou de tocar lá um segundo, a gente conversando. Isso é uma coisa bacana também, né? O museu foi ganhando essa representatividade e esse respeito, inclusive, da sociedade, ao ponto de que lá nos primórdios a gente precisava fazer força para ser ouvido. E hoje em dia, algum incidente, alguma fala infeliz ou criminosa de qualquer pessoa, Ele já aciona o já museu. batem lá o G1, o pessoal da imprensa, já quer saber o que o museu tem a dizer sobre. Né? Então, a gente parte desse pressuposto de que museus são instituições com um olhar e uma participação social muito importante. Né? A gente precisa dialogar com a sociedade, a gente não pode ser uma bolha de conteúdo que fica fechado. Então a gente tem que participar das pautas, tem que conversar, tudo aquilo que nos diz respeito, a gente tem que conversar com a sociedade, seja para elucidar, seja para debater, seja para dialogar. O museu tem que fazer parte das pautas sociais, né? A tal da museologia social que a gente fala, que o ponto mais importante, mais do que o acervo, o objeto que está na vitrine, mais importante do que isso é a relação que a gente constrói com o público. E querendo ou não, nesse incidente, a gente teve condição de conversar com um público muito maior. A gente foi lá hoje, estava lotado, né? Tinha crianças. A Sim, minha filha já foi lá e falou. Agora, um outro adolescente que a gente encontrou vindo pra cá falou, não, já fui lá também. Achei muito legal isso do pessoal. A gente recebe mais ou menos ali uma média de 4 grupos escolares por dia, mais os visitantes, né? Que vão, famílias, turistas. E tudo mais. E não só daqui de Curitiba, as escolas. Região metropolitana, interior do Paraná, mas também Santa Catarina, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, litoral de São Paulo. Escolas acaba pegando esse raio. Mas visitantes mesmo, do Brasil, de fora do Brasil. E quero fazer uma pergunta aqui para gerar corte. Você realmente acredita que existiu o Holocausto? Olha, Infelizmente. eu sou neto de 4 sobreviventes judeus que chegaram no Brasil sem nada, sem ninguém, com passaportes de apátridos, emitidos pela Cruz Vermelha, com carimbo de turistas. Não existia naquela época todo o sistema de freios e contrapesos que existe hoje em dia para garantir os direitos internacionais e o acolhimento a refugiados, apátridas. Naquela época era um Deus nos acuda. Não existia nem a ONU, né? Não existia nem a ONU. Então eu cresci desde pequeno acostumado a ouvir algumas coisas e a entender que meus avós tinham sido sobreviventes de guerra. Só mais tarde eu fui entender o que era, o que eles tinham passado. Você teve relacionamento a nível de sentar com os avós e conversar? Hoje o vô vai contar tal história pra você. Tive mais com as minhas 2 avós, mais com uma das minhas avós. Um dos meus avós eu não conheci. Ele faleceu, eu não tinha nascido ainda. O outro eu era muito pequeno. Eu me lembro dele. Eu tinha uns 4, 5 anos quando ele faleceu. A avó que eu tinha mais contato faleceu quando eu tinha 13 anos. E essa foi a que, enfim, como eu mais tive contato, que eu escrevi o livro. Depois eu posso contar um pouquinho mais dele. Sim. Lancei há 1 ano e pouquinho atrás. Eu demorei 20 anos para escrever a história dela. E a minha outra avó já faleceu, eu tinha 21, 22 anos. Essa que eu consegui conversar mais, obviamente, gravar. Enfim, ela contava que ela foi liberada
do campo de concentração de Dachau, na Alemanha, pesando pouco mais de 25 quilos. Meu Deus. E os soldados entravam no campo jogando pão Meu Deus. para as pessoas, e ela não tinha força para baixar para pegar o pão. E muitas pessoas que tinham essa força ou que se jogaram para comer o pão morreram logo depois. Isso foi muito comum, porque o corpo já não tinha capacidade de processar aqueles alimentos. Tanto é que muitos sobreviventes foram internados logo depois e nos primeiros dias recebiam uma ração alimentar muito parecida em quantidade com o que eles tinham, com o que eles recebiam ainda preso. Isso ia aumentando gradualmente, gradativamente, até o corpo conseguir comer um prato de sopa, comer um pão inteiro. Nossa. Né? Os meus avós não contavam muitas histórias, principalmente essa minha avó, que eu tinha mais contato, que faleceu quando eu tinha 13 anos, a minha avó Sara. E ela foi dar um depoimento gravado já no final da vida dela. Ela faleceu cedo, ela faleceu antes dos 70 anos. Mas aí, por uma única vez, ela sentou na frente de uma câmera, num projeto, foi contar a história dela e contou de uma maneira sublime. Isso. Você tem? Né? Vocês A têm? gente tem esse legal. registro, né? Foi por causa da lista de Schindler. Isso é uma informação interessante. O Spielberg, quando foi receber o Oscar, tem isso gravado, as pessoas podem procurar no YouTube. Se eu não me engano, a estatueta de melhor diretor, ele deu um dos discursos mais curtos da história do Oscar. Ele pegou, agradeceu um ou outro, e ele falou o seguinte, ele olhou para a câmera e falou, olha, vocês que estão assistindo esse programa hoje, com a estatueta na mão, existem milhares de pessoas por aí que querem contar suas histórias. E ele vai falar, não deixem com que o Holocausto se transforme num rodapé do livro de história. Ouçam essas pessoas. E aí ele criou uma organização, uma instituição chamada Shoah Foundation, que criou uma metodologia e se dedicou a rodar o mundo gravando depoimentos sobreviventes no mundo inteiro. Chegou ao Brasil aqui no final, metade dos anos 90, a segunda metade dos anos 90. Gravou aqui no Brasil cerca de 800 depoimentos, no total mais de 50 mil. E isso, claro, inspirou outros projetos, outras iniciativas no Brasil, fora do Brasil, para que isso... Então, o finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90 foi o grande boom das gravações. A minha avó gravou, já era 1992, mais ou menos, ali. Ela gravou. Então foi mais ou menos aquela época que estava começando as gravações.